É seguro fazer reposição de testosterona no paciente com câncer de próstata? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que tem de mais atual sobre a reposição hormonal de testosterona nos pacientes portadores de câncer de próstata. Mas antes eu gostaria de pedir a todos para seguir meu canal, curtir e compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam saber dessa informação, porque eu acredito que quanto mais informação você sabe, mais decisão assertiva você vai tomar. Sobre a reposição de hormônios em urologia, esse é um tema amplo que vem se discutindo há muitos anos. A concepção dos urologistas com relação à reposição hormonal, principalmente com relação à produção, ao aumento de chance de câncer de próstata, ela vem desde a década de 40, de 50. Quando um pesquisador publicou que o fornecimento de testosterona para as células da próstata poderia aumentar, gerar o aumento do câncer de próstata. Então, a partir daí, tornou-se uma rotina a gente entender que bloquear o hormônio masculino é igual a diminuir a chance de progressão do câncer de próstata. Tanto é que o padrão de tratamento dos pacientes que têm uma doença mais avançada é realizarmos exatamente o bloqueio da testosterona, evitando assim uma progressão de doença. Mas o contrário, será que é verdadeiro? Se eu não tenho um câncer de próstata, ou se eu tenho um câncer de próstata e eu der testosterona, eu vou aumentar de fato o câncer de próstata naquela situação de doença inicial? Essa é uma pergunta que está em aberto, não tem resposta ainda. Então nesse vídeo eu vou falar de 4 grupos importantes sobre reposição de testosterona nos homens. O primeiro grupo são aqueles homens que não têm sintomas de baixa hormonal, têm o hormônio em níveis normais e não têm câncer de próstata. O segundo grupo é aquele em que os homens não têm câncer de próstata também, mas eles têm tanto os sintomas da baixa hormonal quanto a baixa de testosterona no exame de sangue. O terceiro grupo é aquele dos homens que têm um câncer de próstata diagnosticado e está com uma baixa hormonal e apresentando sintomas dessa baixa hormonal. E o quarto e último grupo seriam aqueles homens que trataram o câncer de próstata com cirurgia, radioterapia e estão evoluindo com baixa hormonal e sintomas relacionados a essa baixa hormonal. Então eu vou falar um pouquinho de cada grupo para vocês entenderem a diferença que existe entre eles. A reposição hormonal no paciente que está com sintomas da baixa hormonal, basicamente está com uma fadiga, sensação de que não consegue fazer as coisas no dia a dia, falta de concentração, não consegue fazer uma perda de peso importante, não consegue ganhar massa muscular com atividade física, não está com uma concentração normal, a libido pode estar baixa, sente fogachos, calorão no corpo, como se fosse uma menopausa da mulher. Todos esses sintomas podem ser considerados de baixa hormonal masculina. E a gente confirma isso com um exame simples de sangue, que é a dosagem da testosterona sérica. Então, a partir do momento que a gente confirmou isso, no homem que não tem câncer de próstata, esse homem se beneficia, já é sabido do benefício da reposição de testosterona. Naqueles homens que não têm sintomas da baixa hormonal e a dosagem do nível de testosterona é também normal, acima de 350, 400, são homens que não merecem uma reposição do hormônio. A gente não vai ter ganho se eu reponho hormônio para homens que estão sem sintomas relacionados à baixa hormonal. Muitas vezes existe uma confusão, porque os sintomas da baixa hormonal podem ser muito parecidos com outros problemas, como por exemplo depressão, que é muito comum hoje em dia. Então a gente precisa descartar outras possibilidades para a gente ter certeza que a gente está tratando o homem da maneira correta. Já no grupo dos pacientes com doença ativa, o câncer de próstata diagnosticado, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente não tem dados científicos suficientes para fazer a reposição hormonal e dizer que essa doença não vai progredir. Então, nos casos de pacientes que têm doença diagnosticada e sintomas de baixa hormonal, hoje, no momento atual, a gente não está habilitado a fazer uma prescrição de reposição hormonal. Ainda é desconhecido, para sua segurança não vale a pena a gente entrar nesse tipo de questionamento. O quarto grupo é o grupo do paciente que aí sim já tratou o câncer de próstata e agora está evoluindo com baixa hormonal, com sintomas relacionados à baixa de testosterona. Esse é um grupo muito interessante porque até pouco tempo atrás também era proibido nós pensarmos em reposição hormonal.
Hoje em dia, o que é que nós sabemos? Que doenças iniciais, nível 1, nível 2, sob controle, passados ali 12, 24 meses, PSA controlado, doença controlada, a gente tem uma segurança de fazer reposição sem maior problema para o paciente. Claro que se a doença é uma doença mais agressiva ou uma doença que se mostrou metastática, a gente vai fazer o contrário, a gente vai precisar bloquear o hormônio. Então é bem interessante porque existe dois lados da moeda com a questão hormonal. Então é preciso que o urologista esteja familiarizado com todos esses termos e tratamentos para fazer o melhor para você e não te prejudicar. Então é muito interessante aquele homem que está com a doença ativa, que fez um diagnóstico, por mais que ela seja de nível 1 ou 2, e estaria fazendo a vigilância ativa, aquele acompanhamento periódico, em que o homem pode não fazer o tratamento como uma cirurgia ou uma radioterapia no momento, e faz apenas um acompanhamento até o momento que a doença possa evoluir e a gente consegue tratar. Esse homem que tem baixa hormonal e está seguindo a vigilância ativa deve repensar a estratégia, muitas vezes tratar a doença, esperar um tempo de 1 ano mais ou menos e então voltar à reposição hormonal. Então existem formas de lidar com a situação e cada um desses grupos merece atenção específica. Espero que tenha gostado desse conteúdo e que tenha esclarecido o que representa o hormônio e a reposição hormonal da testosterona nos homens que têm sintomas, que não têm sintomas, que têm câncer de próstata e aqueles que não têm câncer de próstata. Mais uma vez, peço a todos para compartilhar esse conteúdo para que mais e mais homens e famílias saibam sobre esse assunto. Um grande abraço.